Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área, porque hoje não só tem jogo do Vascão, como tem um jogo mais importante, disparado, o mais importante do Vasco até aqui na temporada. Pois é, hoje às 9h45 da noite, o Vasco vai até Goiânia enfrentar o Vila Nova pela segunda fase da Copa do Brasil, com transmissão da Rede Globo para parte da rede e do Sport TV para o Brasil inteiro. E por que esse jogo é o mais importante da temporada do Vasco até aqui, o mais decisivo, o mais emocionante? Porque o Vasco disputou até agora o Florida Cup, né, que não dá para levar em consideração, um torneio preparatório só. O Campeonato Carioca, que nem a gente já cansou de falar aqui, tem um regulamento que faz que os jogos dessas primeiras fases não sejam decisivos, sejam quase jogos amistosos. E teve o jogo da primeira fase da Copa do Brasil também, contra o Santos lá do Amapá, que é um time muito abaixo do time do Vasco. O Vasco jogou, por causa do novo regulamento, com a vantagem do empate. Então, não impunha assim grandes riscos ao Vasco. Diferente de agora, desse jogo de hoje, que, de novo, por conta desse novo regulamento da Copa do Brasil, nessa segunda fase, o empate já não garante a classificação. O empate leva o jogo para os pênaltis. É um jogo único. O Vasco deu azar aí, né? De no sorteio jogar fora de casa, vai jogar lá em Goiânia. Outros clubes grandes, por exemplo, tiveram mais sorte. Cruzeiro, Internacional, Sport, jogaram esse segundo jogo em casa, onde você tem o apoio da torcida, né? Por mais que lá em Goiânia tenha muito vascaíno também, a torcida lá vai ficar dividida. Aqui, se fosse em São Januário, ia ser toda a torcida só do Vasco. E também, né, tem o fato do Vila Nova estar muito mais acostumado a jogar no Serra Dourada do que o Vasco. Então esse fator campo também vai influenciar. Além desse azar, tem um segundo azar que eu acho até mais grave, que foi justamente pegar o Vila Nova aí, né, que é uma equipe que nos últimos anos passou mais na segunda divisão, mas é uma equipe tradicional do futebol brasileiro, tem muita torcida. Na própria segunda divisão, sempre entra com força, é sempre um time que pode aparecer aí subindo para a primeira divisão, que é um adversário médio, assim, difícil para essa altura da competição, né? Outros times grandes, voltando à comparação, pegaram times de terceira divisão, quarta divisão, time que nem está em divisão, que eu nunca ouvi falar. O Vasco já pega aí esse time médio, o Vila Nova aí, que é um adversário cascudo, né? E o terceiro problema aí, que já não é azar, aí já é falta de planejamento mesmo, é que o Vasco ainda não está com seu time formado, né? Contratou muitos jogadores depois que a temporada começou, a pré-temporada foi muito prejudicada porque foi jogar o Florida Cup lá, não teve tempo de treinar, de preparar fisicamente o time. E nisso tudo, deixa o Vasco ainda sem estar naquele time ideal que a gente considera, né? Enquanto o Vila Nova, eu não sei. Mas se o Vila Nova estiver mais bem preparado, já pode fazer uma frente aí. Eu acho, por conta disso, esse jogo muito complicado. O Vasco é o favorito ainda da partida, com certeza, só que eu não considero a possibilidade do Vasco ser eliminado hoje como impossível, não. Nem sequer improvável. Repito, o Vasco é favorito para o jogo, mas o Vila Nova aí conseguir essa classificação jogando em casa também não vai ser nada de outro mundo. Por quê? 3 problemas que eu vejo aí para o Vasco na noite de hoje. Que nem eu disse, o Vasco ainda não está preparado, né? Não é aquele time que a gente vendo jogar em campo, é o que a gente imagina que possa jogar quando vê a escalação no papel. Por quê? Por conta do que eu já falei. O time está sendo montado aos poucos, então os jogadores ainda não estão entrosados, sabe? Por mais que a gente veja assim vislumbres do que pode ser por exemplo, o Kelvin e o Gilberto entraram muito bem na partida, mostraram ali um entrosamento, assim, na verdade foi um vislumbre de entrosamento, né? Por uma primeira partida dos dois juntos, os caras conseguiram fazer umas tabelas, já mostrou assim uma coisa que deixou a gente animado. Mas vendo agora mais uns jogos, você vê que não está encaixado ainda, né? Quando tenta a tabela, a bola vai às vezes estica um pouco demais. Quando tenta um lançamento, o jogador não tá. Um jogador tenta um passe, o outro não entende. Isso é um entrosamento entre os jogadores que só eles jogando mais entre si mesmo que eles vão adquirir, né? A gente não tendo nem esse entrosamento entre os jogadores, não dá muito menos para esperar um esquema tático um pouco mais assim elaborado, né? Eu acho que o Vasco já está com um esquema tático, está se formando um esqueminha tático ali, o Vasco já evoluiu em relação aos primeiros jogos da temporada, mas, que nem eu falei, por essa falta de entrosamento, não dá para esperar uma inversão dos esquemas táticos conforme adversário,
jogadas ensaiadas. O Vasco ainda não tem isso, né? Eu acho que ainda vai vir no futuro aí, ou se você acha que não vai vir, enfim, o fato é que o Vasco não tem isso também. Terceiro problema do Vasco, o Vasco não tem físico ainda para enfrentar. A gente viu contra o Flamengo, o time no segundo tempo ali, deu 30 do segundo tempo, os jogadores que não estavam sentindo cãibra estavam com a língua nos joelhos já, né? O time arriou legal. Por que isso? Porque, que nem eu falei, o Vasco sacrificou a sua pré-temporada para jogar o Florida Cup. Então, né, em dias que o Vasco podia estar lá treinando mais a sua parte física, o seu condicionamento, estava viajando para os Estados Unidos, ou então estava indo jogar contra o Corinthians, contra o River Plate. Essas coisas atrasaram essa parte da preparação física do Vasco. O Vasco ainda está sentindo isso. Fora os jogadores que chegaram depois, né? Muitos deles vindo da China, então, estão aí desde outubro sem jogar, outros vindo tão de contusão. Então, o time ainda não está fisicamente preparado. Isso é mais um agravante, porque o Vasco tem que tentar garantir esse resultado, de preferência ainda no primeiro tempo. Se chegar lá nos 30 do segundo tempo, precisando fazer um gol para conseguir a classificação, pode ser complicado. Se isso tudo ainda não fosse o suficiente, ainda tem aí um desfalque de última hora, que é o Nenê, que sentiu desconfortos físicos e não vai atuar contra o Vila Nova. Diante desse desfalque de última hora aí, qual deve ser o time do Vasco para enfrentar o Vila Nova então? Falando aqui da minha cabeça, porque eu não vi informação nenhuma ainda sobre isso. Eu imagino que vai ser a mesma formação que começou o jogo contra o Flamengo, né? A diferença é que, como o Nenê vai estar machucado, o Guilherme Costa volta para o time titular, para sua posição original, e o Wagner vai ocupar ali a posição do Nenê. A partir daí, desfalcado de seu principal jogador, sem ainda um time entrosado, sem um time com grandes variações táticas ou jogadas ensaiadas, um time que ainda não está aí no auge da sua forma física, diante de tantos problemas, como é que o Vasco pode garantir essa classificação hoje? Para mim, só tem uma solução para o Vasco hoje, ou melhor, tem duas, né? A solução mais esperada é que o Vasco consiga fazer essa diferença aí na jogada individual, no talento, na qualidade dos seus jogadores aí. Vamos esperar que o Wagner, que é um jogador de muito potencial, de muita técnica, mas que ainda não está em ritmo de jogo, ainda está meio fora de forma e tem meio que sumido nos jogos, hoje, que o Nenê não está em campo e que ele vai ter esse papel ainda mais de protagonista, consiga se destacar numa jogada individual e ajudar a fazer um gol. Vamos esperar que o Kelvin aí, que é quase craque, né? Ele começa bem a jogada, mas nunca consegue terminar bem, dá um bom drible, dá uma boa corrida, mas na hora de finalizar, na hora de cruzar, acaba não acertando. Vamos esperar que hoje ele consiga fazer uma jogada completa. Inicie bem a jogada e consiga concluir bem a jogada também. Vamos esperar que o Gilberto, que é um lateral de muito potencial aí, já mostrou que tem qualidade, que tem a técnica, consiga fazer uma jogada decisiva, porque até agora ele não participou nem fazendo gol, nem fazendo nenhuma assistência para gol, né? Vamos ver se hoje ele pode fazer isso. Vamos esperar que na zaga a experiência do Rodrigo e do Luan e do Martin Silva seja suficiente para que o Vila Nova não faça nenhum gol. Vamos esperar que a juventude aí de Guilherme Costa, de Douglas Luiz, de Henrique, de Thales, possa fazer a diferença aí, né? Na garra, na vontade, na juventude, porque, para mim, vai ser de uma jogada individual aí de qualidade que o Vasco vai conseguir tirar essa classificação. Ou a segunda hipótese que eu falei lá, que também pode acontecer, é o Vila Nova dar uma vacilada, um zagueiro dar uma vacilada, o goleiro aceita aquele frango, né? Pode acontecer também. Vou aceitar do mesmo jeito. Enfim, de qualquer maneira aqui, qual é a minha perspectiva para o jogo de hoje? Jogo difícil, vou apostar aqui que o Vasco vence por 1-0, não queria apostar porque o Vasco vencer por 1-0 significa que a gente vai ficar até o apito final do juiz nervoso com a possibilidade do Vila Nova fazer um gol e levar a disputa para os pênaltis, né? Mas, por outro lado, também não estou sentindo confiança nesse time para conseguir apostar num placar mais largo, numa classificação mais tranquila. Enfim, só 2 recadinhos aqui antes de terminar esse vídeo. O primeiro é o projeto aí da primeira live do Sobre Vasco. A gente precisa chegar até 10 mil inscritos no canal para fazer essa live. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Se você já é inscrito,
dá o like aí no vídeo, porque isso ajuda aí, né, nos números, lá nos algoritmos do YouTube, a fazer o vídeo chegar mais longe, chegar para mais vascaínos, que aí podem assinar o canal e fazer a gente chegar nessa marca aí de 10 mil inscritos mais rápido. Beleza? O segundo recado é, se você for de Goiânia e for no jogo hoje, grava a entrada do estádio, grava a torcida do Vasco chegando na arquibancada, o Vasco entrando em campo, o Vasco jogando, arquibancada. Assim, grava o que você acha de interessante no jogo, manda pra gente, que se a gente tiver uma quantidade legal aí de vídeos dos torcedores do Sobre Vasco, a gente vai fazer aí um segundo episódio do Comunidade Sobre Vasco. Não sabe o que é a Comunidade Sobre Vasco? Vou deixar o link aí na descrição, vou ver se eu boto por aqui também, para você ver o nosso episódio piloto do Comunidade Sobre Vasco. Beleza? Tá certo? Então deixa no comentário qual é a sua expectativa para o jogo de hoje, quanto que você acha que vai ser o placar, se você acha que o Vasco se classifica fácil, se você acha que o Vasco se classifica suando, se você acha que o Vasco não vai conseguir se classificar. Diz aí nos comentários que se tudo der certo, depois do jogo a gente volta pro já clássico videozinho de pós-jogo. Tá certo? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando.